A paz do Senhor Jesus, irmãos, povo de Deus. Seja bem-vindo nesse canal da oportunidade. Aqui hoje a palavra ser ministrada, que Deus vai entregar no seu coração e você também compartilhar essa mensagem, porque a glória de Deus está manifestada todos os dias quando você acorda, diz o laço partiu e escapei. Glória a Deus. Então não fica para você, faz um coração para Jesus Cristo. Compartilha, toca no sino e vai lá em todas. Depois diz que tu és o evangelista hoje. Amém? Se inscreva no canal para que possa, aleluia, vai fortalecendo este canal e outras vidas. Quando você dá o seu gostei, outras vidas vão receber essa palavra que Deus hoje traz um especial para mim e para você. Todos os dias ele traz um especial. Todos os dias o Senhor nosso Deus nos traz uma palavra especial. Mas no tocante de que essa também vai mexer, vai confrontar, vai nos lembrar como Jesus nos chamou. Porque a gente vai ver hoje, está de posse da palavra, pegou as espadas, pega que as minhas estão aqui. Eu estou com duas hoje, uma digital e esta aqui. Glória a Deus para o homem que não mente, nem filho do homem que possa voltar atrás sua palavra. É a palavra do Senhor. Glória a Deus que está lá. Aleluias. Porque o Senhor, quando diz que está lá, estar aqui. É a palavra da verdade, porque Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. E dentro desse contexto está a verdade da inspiração de Deus sobre os homens, a qual separou palavra por palavra para nos entregar. Amém? Pega aí tua espada, estou com a minha, vamos lá diligentemente para ver hoje a história, o contexto do que aconteceu com o servo Geresi. É forte. Hoje se prepara, que hoje tem uma palavra forte para mim e para você. Porque quando Deus dá lá, a espada ela corta dos dois lados. Amém? E este canal é um canal que aconchega. Ele não só traz uma palavra de fé, força, mas também Deus entrega uma palavra de repreensão. Glória a Jesus. Vamos refletir na palavra que está do servo Geresi, servo de profeta Eliseu. Eita glória, amém. Vamos a partir do versículo 20. Vamos que a espada está fumegando e nos ensina algo grande, como Jesus nunca nos deixa enganados, irmãos. Ele é a luz, a verdade e a vida. Quem anda de dia não tropeça sobre diante desta luz. E as trevas, ela volta, ela se dissipa com a presença da luz. Amém? Glória a Deus. Tá com as suas lanças aqui. Aleluias. Vamos agora partir do princípio, que diz assim. Aleluia. Geazim é servo de Eliseu. Extensão. E já estava a certa distância. Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Vamos começar no momento. Geazi, servo de Eliseu, um homem que estava Naamã a certa distância. Então vamos voltar para o texto. Quando Naamã já estava em uma certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu. Não aceitando o que ele lhe ofereceu, juro pelo nome do Senhor que eu correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Presta atenção. Então Geazi correu para alcançar Naamã. E que vendo que se aproximou, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu Senhor me enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar. Anota aí. Aleluias. Vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas. Dei 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas. Anotou aí? E vamos para o versículo 23. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse, colocou os 70 quilos de prata e as 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, e entregando tudo a 2 dos seus servos, e os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. E quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos
e os guardou em sua casa. E mandou os homens de volta, e eles partiram. E depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Vai prestando atenção. Vamos para o versículo 25. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? E Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu a carruagem para encontrar-se com você? E este não era o momento de aceitar parte de roupas, nem de cobiças, olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã lhe atingirá você e os seus descendentes para sempre. E então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, coberto de neve. Parou aí, versículo 26. São trechos pequenos, mas com um contexto um pouco longo. E eu que trouxe o Senhor para mim, para você hoje, com a história de Geazi. Reforça um coração para Jesus Cristo. Deus se agrada quando está em reverência, de entendimento, que estamos diante da palavra do Senhor. E agora eu coloco aqui a espada para que possa trazer o que Deus vem nos revelar com a palavra. Eu fui deitar com essa palavra ontem. E aqui Eliseu já tinha dado vá em paz por aquele comandante da Síria. Aleluia. E aí aquele comandante já estava de uma certa distância, tipo de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Mas o servo, aquele que estava ali para ser aprendiz de um profeta, foi atrás de Naamã. Porque o diabo falou bem assim, porque isso aqui não vem de Deus, irmãos. Então nós temos que identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Perceba o que atiça a sua cobiça, o que atiça o desejo contrário do que Deus nos ensinou, o que atiça com inveja, o que atiça a malquerência, o que atiça você responder e não voltar para casa sem resposta, porque você recebeu foi um daqueles tipo pancada de frente, porque a gente não pode dizer coisa para não ofender os animais, aleluias, porque você não pode voltar para casa sem engolindo o seu choro, porque você foi humilhado. Não, se a resposta for contrária disso, significa que foi o diabo que falou a mente de nossa, porque aqui disse assim, ó o que o servo disse: o meu senhor foi bom demais para com este homem Naamã. Eu não aceitando, ele ofereceu, não aceitou nada. Aí a voz do Satanás dizendo, ele ainda diz, eu juro, olha, quem jura, mente. É uma palavra que os antigos falavam lá com seus avós, tataravós. Quem jura, mente, e é verdade. Ele disse, eu juro pelo meu Senhor, e desde quando Deus diz que é para jurar? Pelo nome dele, porque ele é o dono da própria palavra, ele é fiel para cumprir a palavra que ele determina, e ele é fiel para não voltar atrás, mas os homens voltam atrás, e a posição dele é voltar atrás do que ele foi ensinado. Ele disse, então eu vou lá, vou ganhar alguma coisa e vou correr. Foi essa voz que ele ouviu, e essa voz ele atendeu. E Geazi assim correu, foi em direção, que já estava 1 quilômetro, né? Um pouco de distância, mas dava para ser visto. Estava para ser visto, aqui diz o texto mais ou menos, algumas traduções dizem que foi 1 milha. Aleluias. Então Geazi chegou até a carruagem. Como é que esse homem alcançou? O Satanás, que não quer botar você em laço, dá uma ligeireza para você e botar nos pés pelas mãos, outro provérbio tão antigo. Coloca você com uma agilidade que você pensa que é coisa do céu. Eita, Jesus. Jesus está respondendo aqui grandemente. E você se confunde achando que vem do céu, mas vem do próprio legítimo Satanás, porque é legítimo da mentira, da enganação. Aqui ele mentiu. Não supostamente foi o suficiente para ele lá se apresentar, ele lançou logo a primeira mentira. Ele disse, olha, o profeta recebeu 2 discípulos novos, irmãos.
Nós sabemos que Eliseu estava com um grande grupo de discípulos para ele discipulá-los, para ser um aprendiz, como aqui Gerizim estava tendo a chance de ser coladinho, como Eliseu foi coladinho com o seu profeta, aquele que disse: se você vê a distância a carruagem de fogo, sim, lhe dou a porção da capa. Eita Deus, tem que estar no espírito para pedir o que o profeta tinha para dar. E a ousadia que disse: eu quero a porção que o Senhor tem dobrada. Daí, porque em mim não vai ter que ser, haja dobro para em mim fazer só um pedacinho que o Senhor faz. Eita, ele viu Deus na terra sobre um profeta. Que manco, né? Aleluia. Glória a Jesus, que com a mão tamanhozinho que ele profetizou de uma nuvem fez chover, depois de tantos anos de seca. Vamos voltar aqui para o nome de Jesus Cristo. Ele mentiu, disse: chegou 2 profetas novos lá das terras de Efraim. E precisa de algumas provisões que Satanás do inferno, hoje Satanás não vai enredar sua vida. Hoje Deus está dizendo para mim e para você: não caia em cilada de buzino no seu ouvido. Porque você vai discernir o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Aleluias. E ele disse a mentira. Ele disse: claro, olhe, o Satanás, ele é tão ordilento que faz o outro entrar na treva com pouca coisa. Deus está falando, porque eu não sei quem chegou até aqui e conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único Rei e Salvador. Porque se não conhece hoje, você vai ser apresentado para esse grande Rei que quando dá, ele dá dobrado. Mas não dobrado com mentira, dobrado com a sua presença de verdade, porque a porta é estreita e vai sobre atrás dela, atrás de Jesus. Se ele vai, eu vou, aleluias, mas não vai de qualquer jeito, como tem a parábola da grande convite do casamento, que muitos foram chamados e poucos escolhidas. Porque esses poucos escolhidos, porque está na presença de Jesus como escolhido, é dizer: eu quero a salvação, mas não posso chegar na salvação de qualquer jeito. Eu aceito Jesus pela metade. Eu quero Jesus Cristo, mas será que Jesus... aí vem aceitar as suas barganhas com Jesus. Eita, Jesus. E essas coisas com Cristo Jesus, um convertido, chega cá. Um convertido, nós somos muito pequenos. Não é de vez assim, um tamanhozão grandão. Deus vai nos confrontando, o Espírito Santo vai, eu sei muito bem o que é isso, porque é todo dia diário comigo. Ele vai nos apertando em um confronto do que era suave para os seus olhos, começa a ficar apertadinho para o que você não faça. Olha, começa que você mesmo esteja em tempo ali em oração, seja fazendo o que for, e você não quer determinar para alguém que seja... Deus já lhe confronta que pequenas coisas tem que falar a verdade. Aceite quem quiser aceitar que você está ali orando, está profetizando em voz alta, como aquela mulher Ana que disse, estava sendo interpretada pelo sacerdote, esta bêbada embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, eu estou aqui com a minha aflição falando para o eterno. Você está entendendo o que Deus está falando? Se eu fosse você, porque assim... Deus só opera, só posso falar de uma palavra da qual Deus me confronta todo dia, me aperta como uma azeitona para que eu possa entrar dentro do estabelecimento da rocha. Aleluias, porque grandes milagres Deus traz diante disto. Amém? Da tua sinceridade, da pureza do seu coração, da dizer: Senhor, ainda tem coisas que eu não quero realizar, mas eu faço de mal, mas o bem que eu quero realizar ainda não consigo. Deus ama essa honestidade, porque Ele trabalha nessa carne, para que aos poucos ela se dissipe do que não é de Deus. Ele opera nesta alma, na fraqueza, fazendo você forte. E o inferno já sabe que você está forte, mas você pensa que é fraca e continua pensando que é fraco, porque Satanás persegue com palavras no ouvido. E vamos para a palavra que Geazim foi ainda continuar com a sua perspectiva de mentira do diabo. E ele foi mais adiante. Aí Naamã disse, ele pediu 35, não foi, irmãos? Aqui diz o texto, nem 35 quilos. Por essa mentira, 35, o Espírito de Deus já foi muito mais à frente para aquele homem que tinha acabado de dizer: olha, eu quero esse Deus, vou levar esse Deus para comigo, mas eu quero pedir um favor e pedir perdão aqui agora ao Senhor, profeta. Quando eu tiver que adentrar no templo do meu Senhor dos Baais lá, eu vou ter que me ajoelhar, mas eu vou levar aqui 5 sacas ou 2 sacas grandes de a terra, porque nessa terra eu vou me ajoelhar e vou adorar esse Senhor que me curou.
Tu tá entendendo o que Deus tá falando? Então este homem, se ele ganhou tudo isso, ele disse, olha, Geazi, você tá dizendo assim, você é o servo daquele grande profeta, eu vou lhe dar 70 quilos, ele me pediu 35, eu lhe dou 70, e deu dobrado, oi, para aqueles que vêm para o Senhor. Ele não dá dobrado, ele dá sacudido, transbordante. Como está em Isaías, sacudida e transbordante a unção, a porção, a bênção sobre a sua vida. É triplicada, é multiplicada em muitas vezes, mas a porta é estreita. E aqui Geazi voltou felizão e ele disse, ainda vou mandar 2 homens meus para carregar contigo isto. E ele sem pegar nada, continua na perspectiva da voz do diabo. E aí ele desceu, foi para casa, guardou todas as coisas, ainda foi se apresentar lá ao seu mestre. E se apresentou ao seu mestre e diz, aí o seu mestre diz assim, você estava aonde? Aí ele disse que não saiu. Teu servo não foi a lugar algum. Então Eliseu disse assim, quem trabalha com aquele que é o eterno, não tem como ficar com visão cega. Oi, Deus está dizendo, não vou deixar você com visão cega. Então hoje Deus libera uma palavra profética, assim como esse mesmo Geazi, que o seu Senhor disse, você vai ver com quem está conosco, maior que está conosco, esse povo da Síria, aleluia. Aqui tinha um rei que queria matar esse profeta, e assim, o inferno, quando está sabendo que você é escolhido, quer lhe matar, mas caiu por terra, porque maior quem está com você. E aí Deus foi lá e pediu a Deus que abrisse essa visão para Geazi, assim mesmo, cheio de oportunidades, de aprendizados, para ficar como legado. Mas esse aqui escolheu a voz do Satanás. Ele viu a grandeza, como ele pode ver, a grandeza de um exército de anjos, cercando com parede de fogo o Eliseu, para que aquele exército não visse, não alcançasse o profeta para ser matado, ser morto. Ele, diante disto, ele vai buscar 35 saquinhas de prata. Oi, mas aquele homem no espírito, tanto coisa boa ele recebeu, eu vou dar dobrado para você. Mas Geazi mentiu pela segunda vez para o profeta, aquele que estava diante dele, que ele viu diante miraculosidade, para aprender as coisas que, quem sabe, a porção ele ia ficar com ele, para dar seguimento a essa escola. Oi, você está pegando, Deus está trazendo para mim e para você. Pega a porção que Deus está entregando aqui, para que você dê continuidade neste legado. Mas ele não quis isso, ele disse, eu não saí para lugar nenhum. Ele não falou mentira, ele disse, Geazi, o meu espírito foi e viu. Você foi atrás da homem na carruagem e foi atrás da cobiça. Esse momento que esse homem recebeu essas coisas, esse momento que você está na sua vida agora, não é hora para receber agora. Olha, ele diz, não é para receber agora, olha, vinhas, roupas, prata, não é muito você aceitar nada disso. Você está no momento de aprendizado, Geazi. Porque Deus também está provando, Geazi, você está entendendo? Não é hora de você querer cobiçar nada, Geazi. É para você que Deus está falando. É para um Geazi que hoje está aqui. Não é nada agora, porque o que eu vou dar é maior. É sacudida, transbordante, as bênçãos da prosperidade que eu vou te entregar, Geazi. Então fique na sua, que ninguém te mexe, ninguém te bole, e vai pegando o que eu tô te ensinando, Geazi. Porque no momento que você tá bem apertadinho, Geazi, eu lanço um refrigério para você. Eu lanço a comida para você se alimentar, Geazi. Não se desespere, Geazi. Fique na posição da brecha, Geazi. E aí eu entendi que Deus, quando entrega vestidos para entrar em uma festa com a justiça de Cristo, que é ir atrás dele, ir atrás de Jesus, significa apertar um pouco, porque ele também vai nos provar. Ele disse, não é que eu quero somente provar você, eu quero te capacitar para lutas maiores. Então não pare, lute um pouco mais, fique firme um pouco mais, Geazi, do outro lado, e aqui pro lado de cá também, fique firme um pouco mais, insista um pouco mais, fique um pouco mais e não se desespere. Eu não quero provar você somente, eu quero te dar
mananciais, subsídios para que você possa enfrentar outras lutas grandes que eu tenho para você, e com vitórias grandes, Gerezinho. Recebe essa palavra que eu estou recebendo a minha parte, que Jesus, quando trabalha, ele não trabalha com palavras de meia dúzia, ele trabalha com palavra inteira. Ele não é homem que minta, que volte atrás no que te prometeu. Então fica firme, porque Geazi recebeu aqui uma lição no final. Quando eu falar que Geazi para mim e para você, é porque o final, eu e você estamos de posse com Jesus. De posse com aquele que é suficiente, o consumador da sua fé, na qual hoje eu declaro que eu quero essas porções sacudidas, transbordantes de Cristo. Eu não quero a parte do castigo de Geazi, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. E Deus está trazendo hoje para mim e para você, a voz dele que você ouve é a voz do Espírito Santo. Ele está te convidando a permanecer fiel à voz, obediente à voz, porque fiel é Deus. E a gente é falho. Mas aqui, Deus está vindo para você para dizer, ouça a voz de Deus. O inimigo, a gente sabe detectar quando ele fala. Não é o que Deus nos dá. O inimigo dá, e dá com uma certa mesquinhez, porque quando ele dá, ele tira 10 vezes mais o que dá. Isso se chama a porta do Senhor do diabo, que quer pegar tua alma, dilacerar, rasgar e jogar no lixo, pois que não te serve mais, ele vai para a próxima, porque você é inútil. Deus falando para mim e para você hoje, não dê a voz do inferno, porque Deus tem projeto grande para você. E grandes coisas, e tuas gerações vão receber bênçãos de 1000 anos. Aquele homem recebeu maldição, mas hoje Deus está dizendo, eu tenho bendição para a sua jornada, para alcançar, assim, Deuteronômio 39:19, eu tenho felicidade, compaixão para entregar alegrias por 1000 gerações, por 1000 anos da sua geração, me com prazo de alegria em abençoá-los. É a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou e recebe da parte do Senhor a grande palavra de estamos aqui deixar um legado e o aprendizado de Cristo Jesus, porque ele dá sacudido, transbordante. Aleluias. A palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo.